Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD e hoje eu vou falar para vocês sobre Kinnikuman. Kinnikuman é um mangá do gênero comédia, ação, esporte e shonen. Ele tem 387 capítulos, divididos em 36 volumes. Esse é um mangá que eu demorei muito para poder ler, para falar a verdade, né? Mas eu sempre quis muito conhecer Kinnikuman por causa que ele influenciou muito os shonen que a gente gosta tanto hoje em dia e tal, né? Junto com Hokuto no Ken, Dragon Ball e tudo, mas infelizmente Kinnikuman não é tão conhecido assim. Se você já assistiu Muscle Total antes, você deve conhecer Kinnikuman meio que por cima, por causa que Muscle Total era a continuação de Kinnikuman, sabe? Eu conheci essa franquia já faz anos e tal, né? Depois que eu terminei de assistir com Muscle Total e tudo, eu pesquisei um pouquinho mais depois que eu cresci e eu percebi que, nossa, tem uma franquia inteira na verdade, né? Mas meu interesse nessa franquia só despertou de verdade depois que eu vi o review do lendário Anime Hero falando sobre esse mangá e tudo. E eu pensei, mano, eu preciso muito ler esse mangá, ele parece que é insanamente legal e tal. Mas infelizmente eu demorei pra poder ler esse mangá, né? Por causa que eu não sou muito fã de ler mangá online, pra falar a verdade, né? E eu passei por uns problemas tentando achar esse mangá também traduzido em inglês, né? Mas, sabe, depois de muito tempo eu consegui finalmente ler ele inteiro. E depois de ler Kinnikuman, eu posso dizer que esse mangá foi incrível. Ele tem alguns defeitos e tal, mas ainda assim Kinnikuman consegue superar ele com seus vários momentos bons. Aliás, só um aviso básico, né? Esse review que eu tô fazendo aqui é sobre o mangá original de Kinnikuman. Foi publicado na Shonen Jump, tipo, no começo dos anos 80 e terminando lá nos anos 90, se eu não me engano. Porque tem uma continuação em 2011 que começa depois do volume 36 e tal. Só que eu tô falando só até o volume 36. A história se passa em um universo onde existem lutadores poderosos conhecidos como Chojins, que são humanos, alienígenas, demônios e outros tipos de criaturas com poderes especiais, que podem agir como heróis ou vilões. Nosso protagonista, Kiniko Suguru, é o super-herói Kinnikuman, um covarde desastrado que não consegue fazer seu trabalho direito, porém tudo começa a mudar depois que ele é visitado por Alexander Yamit, que revela que Kinnikuman é o príncipe do planeta Kiniko. No começo a história é focada em Kinnikuman se tornar um herói melhor, mas aos poucos o foco muda para a luta livre, com Kinnikuman enfrentando vários outros Chojins no caminho, fazendo novos amigos e se tornando cada vez mais um verdadeiro herói. A história do mangá é bem descompromissada no começo, o primeiro arco uma paródia de Ultraman e tal, mas conforme o mangá avança, ele começa a ter muito mais ação, muito sérios, né? E sendo bem sincero, meu maior problema com esse mangá foram as horas que foram meio enroladas, especialmente no último arco e tal. Mas eu consigo relevar essas horas quando ele é meio enrolado, já que quando tem bons momentos, eles são muito bons mesmo, né? Lutas ou então cenas dramáticas, esse mangá faz muito bem. Os personagens foram muito bons, pra falar a verdade, né? A grande maioria deles foram bem memoráveis, seus designs e tudo, mas nem todos foram super desenvolvidos. Tipo, alguns deles foram meio simples em termos de personalidade, só que ainda assim eles fizeram bem seu papel. O único personagem que eu fiquei meio que com raiva foi um vilão do arco final, né? Só que eu não posso falar sobre ele sem ser spoiler, sabe? Arco final, né? Eu não posso falar mais sobre. A arte do mangá começa bem cartunesca e simples, mas ela melhora bastante com o tempo, né? Meu único problema mesmo foram algumas cenas que eu achei meio confusas, só que tipo, elas são poucas. As lutas desse mangá são algumas das melhores lutas que eu vi num shonen, pra falar a verdade, né? Já que os Chojins são bem variados em suas espécies, designs, né? E os poderes deles também são muito malucos e diferentes. E tipo, tem alguns personagens desse mangá que tem poderes muito roubados, o que fazia toda a luta ser bem legal de ler e também muito imprevisível, né? Eu só achei que teve algumas lutas que foram meio simples demais, né? E tiveram dois personagens que eu queria que tivessem ganhado mais lutas e tal. Só que infelizmente eu não posso falar muito sobre esses detalhes sem dar spoiler, né? Tipo, é muito chato querer falar sobre esse shonen comprido sem dar spoiler. E agora fica a pergunta, eu recomendo Kinnikuman pra vocês? Eu recomendo sim. Esse mangá é antigo e comprido e tal, só que ainda vale muito a pena. Fãs de animes e mangás shonen definitivamente vão gostar desse mangá e tudo. Ele é meio lento no começo, mas depois ele fica bem mais interessante e tal. Se você assistiu Muscle Total na infância e ficou com vontade de conhecer as aventuras do Rei Músculo, então eu tô recomendando na real, né, por causa que é bem interessante. E tipo, saber algumas coisas que rolam nesse mangá também melhora bastante o que acontece depois em Muscle Total e tudo. Minha recomendação na hora de ler esse mangá é ter paciência com o começo dele, né? Já que os primeiros 27 capítulos são focados em comédia, que são a paródia de Ultraman e tudo, e o mangá começa a ter um pouquinho mais de seriedade no capítulo 28, que é quando começa o arco das Olimpíadas Chojin. Mas, tipo, é só depois do capítulo 122 que o mangá começa a fazer a transição completa pra Werskin com superpoderes. E eu sei que, tipo, nossa, capítulo 122, né? Pelo amor de Deus. Mas se você tiver paciência pra poder chegar até lá e tudo, você vai encontrar um dos mangás mais malucos e divertidos que eu já li na minha vida. Tipo, eu ainda adoro Beelzebub é meu favorito ainda.
ainda, mas Kinnikuman não fica atrás não, viu? Mas se você chegar até o capítulo 160 e não curtir mesmo, então, tipo, melhor dropar o mangá mesmo, né? Não é pra você, infelizmente. E considerando tudo que eu falei sobre Kinnikuman, a minha nota pra ele é 10 de 10. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. E continuem ligados aqui no canal para mais vídeos aqui dos reviews do VD, ou então review de jogos também, né? Eu quero muito fazer mais review de jogos, só que eu tô meio enrolado com um jogo aí, né? Enfim, e é isso aí. Valeu, falou e até mais.